meninas, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e estou aqui gravando mais esse vídeo de reflexão devocional. Estamos no livro de Marcos e o próximo capítulo é o capítulo 6. Antes de iniciar esse vídeo, peço para vocês estar aí com a Bíblia de vocês, acompanhando com a Bíblia de vocês, para que vocês estejam mais aparados, né, pela palavra, porque eu posso errar aqui na minha leitura, né, e vocês estando aí com a Bíblia de vocês, vocês vão ter mais segurança, mais franqueza, mais verdade, né, ao fazer a leitura da palavra. E também peço que vocês façam oração pedindo para que o Espírito Santo venha abrir a mente de vocês, para que vocês possam receber essa palavra, né? Esse devocional, né? Possa fazer esse devocional que ele venha trazer edificação para a vida de vocês, né? Venha acrescentar e venha ter a resposta ao qual você está esperando em Deus. Vamos lá? Então vamos lá. Esse capítulo, ele é um capítulo composto por 56 versículos. Não é muito grande, né? Então, vamos iniciar a leitura, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Primeiro título é Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Versículo 1 em diante. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então aqui conta um pedacinho da dificuldade que o Senhor Jesus teve de estar anunciando o evangelho entre o seu próprio povo, entre a sua parentela também, né? Porque ele fala aqui que o profeta não tem honra, né, no meio dos seus, né, no meio daqueles que o conhecem. Então, assim, só que o que acontece? Não é porque a gente vê claramente aqui, não é porque eles conheciam Jesus, mas a gente vê que pela trajetória do Senhor Jesus, né, e a grandeza que era, né, a missão dele aqui na Terra, né, a importância dele ter sido enviado por Deus, porque muitos reconheciam ele como enviado de Deus, porém o próprio povo dele não reconhecia isso. A gente percebe que tem inveja, né? Tinha aquela coisinha de inveja, né? Porque eles não acreditavam no Senhor Jesus não porque ele tinha defeitos ou porque ele fazia coisas erradas, não era isso, mas tinha aquele cunho de inveja, né? Hoje, assim, nos dias de hoje, assim, entre nós mesmos, a gente vê, né, no meio do nosso meio evangélico cristão, a gente vê algumas coisas assim, das pessoas não crer muito umas nas outras, tipo, próprio dentro de casa, né? Por quê? Porque conhece os defeitos, conhece as falhas, né? E aí não acredita que Deus pode usar assim, né? Do improvável. Porém, Jesus, ele não era um desses. O Senhor Jesus, ele era realmente enviado por Deus. Então, tinha essa dificuldade, por quê? Porque o povo tinha inveja. Sentia essa invejinha do Senhor Jesus, né? E aí, eles pegavam, via como o Senhor Jesus ensinava, que fala que o Senhor Jesus foi para a sinagoga a ensinar, né, num sábado, porque o Senhor Jesus era também, ele era visto também como professor, ele era um mestre que ensinava na sinagoga, e aí eles ficavam assim maravilhados do conhecimento do Senhor Jesus, porém eles se escandalizavam no Senhor Jesus porque ele era era filho de Maria, irmão de Tiago, José, e fala os irmãos dele aqui, e fala das irmãs dele também, cita, né, as irmãs dele. Mas porque também a forma que o Senhor Jesus, a história, né, da concepção do Senhor Jesus, que Maria era uma virgem, né, recebeu, né, Jesus no ventre, né, Deus colocou Jesus no ventre, falou que ela ia conceber, né, através do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus veio sobre ela e ela ficou grávida, e conta essa parte. Só que o que acontece? Espiritualmente falando, só acreditava realmente quem tinha fé. Porém, tinha aquela conversa também de que Maria não foi fiel a José,
né? Tinha aquelas fofoquinhas também, porque não acreditavam, falava que Jesus nem era filho de José, entendeu? Então tinha esse cunho de maldade, né, nisso aí também. E aí ficava difícil, né, deles acreditar. Mas enfim, eram coisas da humanidade mesmo, né, de nós seres humanos, de ter essas dúvidas, de ter a maldade no nosso coração, de duvidar de uma coisa tão maravilhosa, porque o Senhor Jesus fazia milagres, o Senhor Jesus fazia tudo, ele curava, ele expelia demônios. Então, assim, mesmo ele fazendo todos esses prodígios, ainda assim tinham aqueles que realmente tinha convívio com ele, não acreditava nele, né? Mas enfim, era uma das dificuldades do Senhor Jesus. E por conta dessa falta de credibilidade das pessoas no meio dele, o Senhor Jesus não pôde fazer muitos prodígios, operar muitos milagres no meio do povo. Por quê? Porque o povo não cria. E também a fé tem que estar em ação para que o Senhor possa agir, né, na vida das pessoas. E naquelas pessoas, na maioria daquelas pessoas não acreditavam, né? E aí o que o Senhor Jesus fazia? O Senhor Jesus percorria as cidades, as circunvizinhanças, né? Percorria a ensinar e lá também aconteciam muitos milagres, né? E assim a gente percebe, eu fiz a reflexão desse trecho, explicando e fazendo também comparações com o dia de hoje, né? Ao qual a gente acontece, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vê isso também. Mas isso aí são falhas humanas, são as nossas limitações, né? Não estou justificando, porque a gente tem que crer, né? Absolutamente, né? Na obra de Deus, né? Entender que a obra e tudo que o Senhor Jesus fez é uma verdade absoluta, não é verdade? Então, próximo título é As Instruções para os 12. Versículo 7 em diante. Chamou Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem suas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrar na alguma casa, permanecei aí até que vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacude o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, aqui o Senhor Jesus envia, né, os discípulos, os 12, passa a instrução para eles, manda eles de 2 em 2, manda um par, né, para que nenhum ficasse sozinho, manda eles de 2 em 2 e passa a instrução para eles em questão da vestimenta, que eles não levassem roupa a mais, né, fosse com a roupa do corpo que eles estavam, sandálias não levassem sandália a mais, que fosse só com aquela sandália que eles estavam, não levasse dinheiro, né, para que eles fossem com menos carga possível, né, e o Senhor deu autoridade para que eles pudessem curar enfermos, expelir demônio, né, e eles saíram e pregaram a palavra, né, para que todos aqueles, né, que ao qual tivesse a oportunidade de ouvir, né, eles evangelizando, se arrependessem, né, dos seus pecados, né, e voltassem para os caminhos, né, do Senhor Deus. E também tem aqui uma parte aqui importante, aqui, ó, que o Senhor Jesus falou para eles, quando eles chegassem, porque naquela época era assim, quando uma pessoa chegasse, um forasteiro, né, uma pessoa de outra região, numa cidade, era uma questão de honra, né, o morador da cidade fosse lá e oferecesse a estadia na casa deles, né, para que aquelas pessoas ficassem para que eles ficassem também protegidos, né, até o dia deles ir embora. Então, assim, era um costume judaico, né, que eles fizessem isso. E aí, o Senhor Jesus falou que aquela casa que os recebesse, que eles ficassem nessa casa até o dia deles ir embora, que eles não fossem para outro lugar. E se eles fossem em algum lugar e esse lugar não os recebessem, essa cidade, eles não recebessem eles e nem ouvisse, né, o que eles tinham para falar, o que eles estavam pregando, era para eles pegar e sair e sacudir as sandálias para tirar o pó daquela cidade, que era um sinal de que não foram bem recebidos e assim um testemunho contra as próprias pessoas daquele lugar, né? Então, assim, era uma questão vamos dizer, de repúdio, né? Daquele lugar. Assim como eles não receberam bem, né? Os enviados dele, eles também não teriam, que não era para carregar nem a poeira do pé daquele lugar. Então, isso era um costume, né? No meio daquele povo, né? Dos judeus. O próximo título é A Morte de João Batista. Versículo 14 em diante.
Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele opera força miraculosa. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender a João até atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, e escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e dançou, agradou a Herodes e os seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedirdes mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me dê num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista. Ele foi a cabeça de João, tá? Corrigindo aqui. A cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem. E esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o sepultaram no túmulo. Essa parte é uma parte bem, né, bem triste, né, que nos relata o livro de Marcos. Aqui também tem no livro de Mateus, né, um pouco. Aqui tem um pouco mais detalhada. Como a fama do Senhor Jesus estava muito notória, né, que ele estava ficando famoso, estava sendo muito comentado, então as pessoas falavam que ele era um profeta reencarnado, né? Eles acreditavam nisso. E aí, as pessoas falavam que ele era João Batista, que ele era Elias, né? E falava que era um dos profetas, né? Porque, como a gente sabe, eu já tinha comentado aqui, e quem estuda a Bíblia sabe que os judeus, eles têm um costume muito, eu acho assim, muito bonito da parte, que é conhecer as Sagradas Escrituras. Que nós, muitas das vezes, a gente não tem esse cuidado, né? De pôr os nossos filhos para ler, para conhecer a palavra, para conhecer quem realmente Deus é, né? E nós temos que refletir para eles também quem Deus é para nós, porque assim com o nosso testemunho, com a nossa vida, eles vão aprender isso, né? Então aqui eles sabiam muito bem dos sinais que o Messias, que viria o Messias, que foi profetizado, né? Por Zacarias, por Malaquias, né? Então, assim, Malaquias, né? E eles conheciam os sinais, eles sabiam disso, então eles faziam referência do Senhor Jesus que foi reencarnado, mas não tinha como o Senhor Jesus ser João Batista reencarnado, porque Jesus, ele já existia, né, como João Batista, né, ele morreu, o Jesus já existia, né, e outra coisa, não poderia ser Elias também, porque Elias ele foi arrebatado, né, então assim, pelas regras, né, que a gente vê de reencarnação, que eles acreditavam, não fazia sentido isso, né, porque teria que morrer, depois que morresse, aí seria uma reencarnação, não tem como uma pessoa reencarnar em vida, e nem uma pessoa que não morreu e reencarnar em outra pessoa, né. Para quem conhece esse lado de espiritismo, né, que a gente fala hoje, mas isso já existia naquela época, né, essas crenças, então assim, não faz sentido, mas enfim, vamos lá. E aí, o que acontece? Voltando aqui a Herodes já estava assombrado, né? E falava assim, ele acreditava que Jesus era João Batista reencarnado que veio para assombrar ele. Por quê? Porque ele tinha decapitado João Batista a pedido da filha de Herodias, né? Aqui na Bíblia não fala o nome dela, mas o nome dessa moça era Salomé, né? E por que
Herodes matou João Batista porque Herodes, ele casou com a cunhada dele, né? Ele foi lá e casou com a cunhada dele. É uma história muito longa. Eu vou falar bem resumidamente aqui o que João Batista falava, confrontava Herodes falando que ele estava errado. Estava errado pelas tradições, pela lei, ele estava praticando incesto. E Herodes, ele era uma parte judeu também. Só que ele era um vassalo de Roma. Então ele tinha que responder, ele era um rei, porém ele tinha que responder, né? Ele era um governador, ele tinha que responder a Roma. Então, assim, ele era um vassalo, né? Ele não mandava muita coisa, não. Porém, ele pegou e casou com Herodias, que era esposa do irmão, era cunhada dele, né? Que era casada com o irmão Felipe dele, né? E aí, João Batista falava pra ele que estava errado, né? Que não estava certo e confrontava. E Herodias, ela tinha ódio de João Batista por conta disso. Então ela queria matar ele. Então ela não matava ele porque Herodes tinha medo de matar João, porque ele sabia que João era um justo, que João era um servo de Deus, né? Então ele acabava que meio que protegia João Batista, porém João Batista estava preso, né, num cárcere, né, e Herodes ia ouvi-lo, ia conversar com ele. Ele era atraído pelo que João Batista falava para ele, né, pregava para ele, né, ele ficava perplexo e assim era algo assim que atraía ele sentia sede, ele sentia vontade de ouvir João Batista, porém, né, ele não deu lugar, né, para que a palavra trouxesse transformação, né, na vida dele. Mas tem pessoas, eu acredito muito assim em predestinação, sabe? E Herodes era predestinado a fazer, né, o que ele fez com João Batista. E aí, o que acontece? Chegando no dia do aniversário do Herodes, ele pegou e fez uma festa. Comemorou. Os judeus, eles não comemoram festa de aniversário, mas Roma fazia isso. Então, como ele tinha muitas, né, influência de Roma, ele pegou e foi comemorar a festa de aniversário, foi comemorar o aniversário dele, fez uma festa, chamou os militares, chamou as pessoas mais importantes, né, a elite, né, da Galileia, as pessoas mais importantes, né, e as pessoas que conviviam com ele, né, para essa festa. Então, era um salão separado, né, dos homens e outro das mulheres, por quê? Por que não misturava? Mais uma coisa rapidinha para falar. Porque era muito. Tinha algumas conversas imorais, né? E para que as mulheres tinham respeito, né? Para que as mulheres não participassem disso, a festa delas era reservada e a dos homens era em outro lugar também, né? Tinha os salões separados. E aí, o que acontece? A filha de Herodias, a Salomé, entra e faz uma dança, né? Uma dança erótica pro tio, né? E ele se agrada, ele fica encantado, né, com aquela dança, que é uma coisa assim grotesca, né, da gente pensar, mas isso existiu, já vem de muito tempo atrás, né, e é uma mulher muito sem escrúpulo, né, Herodias, né, e que faz a filha dela fazer isso, induz a filha dela, né, a fazer isso, e a menina vai e faz a dança, e o rei fica muito empolgado, o Herodes fica empolgado, e ele se empolga e faz uma promessa, né, pra menina, né, que ela podia pedir qualquer coisa que ele daria, até a metade do reino dele, mas ele falou isso para se amostrar, né, lá para o pessoal lá. E aí a menina pegou e falou para ele meio que ele imitou uma promessa que um imperador fez para sua rainha, né? Então ele meio querendo ser o bambambam lá da situação, querendo se amostrar para todo mundo, ele vai faz isso. Aí a menina sai, né? Vai lá e fala pra mãe dela, pergunta pra mãe dela, e aí mãe, o que eu peço? Aí a mãe dela pega e fala pra ela, pede a cabeça de João Batista, numa bandeja, vai, pede, né? E ela foi lá e falou, né? Fez esse pedido, né, pro rei. E ele não podia voltar atrás, né, da promessa dele, porque ia ficar feio, né, no meio dos convidados, né, então, assim, uma coisa muito horrenda, né, isso aí. Então, né, pra não ficar feio pra mim, né, pra minha reputação não ficar manchada, eu vou mandar matar um justo, né. Foi lá e mandou um carcereiro ir lá e pegar e trazer a cabeça de João Batista decapitada num prato, né, e entrega pra moça, e a moça entrega pra mãe dela, né, pra Herodias. Então, assim, a Herodias, ela conseguiu o que ela queria, né. E aí, o que acontece? Os discípulos de João Batista, sabendo disso, vai lá e busca o corpo dele e sepulta, né, num túmulo, né, dá um enterro pro corpo de João Batista. E aí eu peguei e fui pesquisar, né, pra me saber o que foi, como assim? Pegou o corpo, porque na Bíblia aqui relata só o corpo, né. Eu fui pesquisar pra ver se tinha algum vestígio de prova que se conseguiram pegar, né, a cabeça de João Batista, se foi, né, enterrado, né, foi colocado no túmulo também. Então, assim, não tem relatos nem documentos que provam, né, algum relato que prova que a cabeça dele foi colocada junto com o corpo, não tem.
tem umas que falam que parte do crânio dele está esparramado, né, em algumas igrejas, né, em Roma, em outros lugares, em muitas outras regiões, né, e assim, outros países não é constatado que seja verdade isso, mas tem não sei se é Flávio Josépo, que fala que ela não deixou que a cabeça dele fosse, né, entregue, né, só o corpo dele. Herodes ficou com a cabeça de João Batista, e é bem provável que isso mesmo tenha acontecido, porque uma mulher, ela era muito má. Essa mulher, ela era insana, né? E eu fiquei, assim, algo que me fez refletir, sabe? Muitas coisas, assim, na nossa vida, assim, questão de entrega, da nossa entrega para Deus, como João Batista. João Batista fala que João Batista foi um dos heróis da fé que mais teve honra que pisou aqui na Terra. Né, que ele fez o que tinha que fazer, ele cumpriu o propósito dele, ele foi até o fim e teve uma morte dessa. E assim, Deus poderia ter poupado ele disso? Sim, poderia, mas assim, é algo que mostra para nós que o Senhor não tem compromisso com a nossa carne, mas sim com o nosso espírito, né? O corpo dele aqui o homem fez o que quis, né? Tirou a vida dele, matou a carne dele, mas o espírito dele está com Deus. E a história dele, o testemunho de vida de João Batista, se propaga junto com a história do Senhor Jesus, né? Porque fala que ele era a voz que clama no deserto e que ele vinha para abrir os caminhos do Senhor Jesus. E o trabalho de João Batista nessa trajetória de preparação do caminho do Senhor Jesus foi muito importante. Foi muito importante. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando os discípulos, os apóstolos, né, foram para as outras regiões proliferar o evangelho, né, do Senhor Jesus, em muitas regiões que eles chegaram, eles perceberam que tinha pessoas fazendo batismo, e eles perguntavam, que batismo é esse? É o batismo de João Batista. Ah, você sabia que ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus, o Messias, né, preparar o caminho do Messias? Ah, sim, a gente sabe, ele falou isso pra gente, a gente tem consciência disso, é um fundamento. E aí eles pegavam e falavam, pois é, o Messias já veio, e contava, então assim, complementava, né, a história de que João Batista, né, a profecia que João Batista veio para preparar o caminho do Messias, e ele conseguiu cumprir aquilo ao qual ele foi predestinado a fazer, como nas profecias. E também tem uma parte também lá em Mateus, né, que a gente lê, que fala na parte, né, que o Senhor Jesus, que é uma parte onde Pedro fala que ele é o filho, né, quem ele confessa com a própria boca dele que ele é o filho de Deus. Aí o Senhor Jesus fala também, né, tem uma parte mais um pouquinho mais à frente, o Senhor Jesus fala assim que eles não perceberam, mas Elias já veio, porque fala que Elias ia vir, né, então ele fala, Elias já veio, que João Batista era como se fosse Elias, não que ele fosse reencarnado, né, Elias, mas que era um símbolo, né, que foi um profeta. Elias foi um profeta muito poderoso no tempo dele, né, então João Batista foi tido como um profeta muito poderoso, ele veio para anunciar, né, como fala, a vinda do Messias, né, então ele fez o batismo, ele trouxe o batismo, a imersão. E outra coisa, assim, uma curiosidade muito interessante, que lá nos outros vídeos eu falo, né, também, que Batista não é um nome, um sobrenome, mas sim o que ele era, né? Batista quer dizer imersão. Então João Batista era o imersor, aquele que batizava, né? Aquele que imergia as pessoas, né, na água. E é muito interessante isso, não é verdade? Então vamos pro próximo título. A primeira multiplicação dos pães. Ah, tá, só para dar mais um complemento. E aí não se fala mais, né, de João Batista, né? Fala de João Batista até aqui, né, nessa parte aqui. E aí a história continua, né, sem falar mais de João Batista. Esses foram os últimos registros sobre João Batista. Então vamos lá. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Versículo 30 em diante. Voltando os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito, tinha feito e ensinado. E eles lhe disseram, vinde, repousai um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de toda a cidade, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram:
é deserto este lugar, e já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelo campo ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: Dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Deixa eu corrigir aqui porque eu me perdi na leitura. Dai-lhe vós mesmo, versículo 37. Porém ele lhe respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, responderam os discípulos: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde, e os fizeram repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, aqui fala da primeira multiplicação dos pães. Quando os discípulos voltaram, né, da missão ao qual o Senhor Jesus tinha mandado eles ir, eles contando o sucesso que foi, o que eles fizeram, né, aí o Senhor Jesus pegou e falou para eles assim, que para eles que eles pudessem descansar, que eles fossem pro deserto, né, chamou eles para ir pro deserto para eles poderem descansar. E eles entraram no barco, né, e foram atravessar lá o mar, né, e aí as pessoas viram e reconheceram eles, e o que eles fizeram? As pessoas das cidades correram pro outro lado também, e chegou antes deles, né? Quando eles desembarcaram, né, o Senhor Jesus viu uma grande multidão que já estava esperando eles lá. O Senhor Jesus se compadeceu daquela multidão e começou a ensinar, né? Porque eles tinham sede, eles queriam ouvir o que o Senhor Jesus tinha para falar, né? O que o Senhor Jesus tinha para ensinar, né? E aí eles pegaram, e aí o Senhor Jesus pegou e passou aquele tempo ensinando, né? E falando das coisas do céu para aquela multidão. E aí o horário foi avançando. Aí os discípulos pegou e falou para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus dispensasse aquela multidão, para que eles pudessem ir, né, nas aldeias próximas e pudessem comprar o de comer, né? Aí o Senhor Jesus pega e olha para eles e fala para eles: deem de comer vocês mesmos. E aí eles pegam e falam para eles: mas a gente vai comprar, né? Onde, mestre? A gente vai comprar, né? 200 denários de pão, né? E aí o Senhor Jesus pega e pergunta para eles, né? O que mostrasse para eles o que eles tinham. E eles pegaram e falaram, né? Só temos 5 pães e 2 peixes. E aí o Senhor Jesus pegou esses pães, repartiu, apresentou. Não, primeiro, o Senhor Jesus apresentou o pão, agradeceu, né? Rendeu graças a Deus por aquela preparação. Os peixes também, ele fez isso também, os 2 peixes. E depois partiu o pão e deu para que os discípulos fossem distribuir, né, na multidão, e separou aquelas multidões em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, e todos comeram aqueles pães e se fartaram, se alimentaram daqueles pães, né, e os peixes, e ainda sobrou 12 cestos, né, de pães, né, ou seja, 12 cestos, um cesto para cada, né, um cesto para cada discípulo. E se fartaram, né, que fala que se fartaram. Então o Senhor Jesus fez mais um milagre, né. Então que o Senhor Jesus, eu vejo também que o Senhor Jesus passou um ensinamento, né, para os discípulos, mostrando para que eles mesmos pudessem fazer, ensinando eles que eles pudessem fazer grandes coisas com que eles já tinham. Então, assim, foram alimentados 5.000 homens, e não contam, aqui não conta, naquela época não era contado as mulheres e nem as crianças, e tinham muitas mulheres e muitas crianças também, aqui só foi contado os homens, porque se tivesse sido contado as mulheres e as crianças também, teria dado muito mais, né? Então, assim, foi uma grande obra, né, que aqueles discípulos puderam contemplar, né, naquele momento, né, com o Senhor Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso serve para nós também, né, pra gente poder também, às vezes o pão que o Senhor Jesus mostra para eles, às vezes pergunta para eles, né, representa para nós o que a gente tem, o pouco que a gente tem. Que a gente, agradecendo e rendendo graças a Deus e esperando um milagre, né, podemos alcançar grandes coisas. Às vezes é um dom, às vezes
pode ser até um dinheiro, às vezes pode ser uma ajuda com a nossa pouca força, com o nosso pouco recurso, né? A gente tendo uma intenção boa, né? E confiando que o Senhor Deus pode fazer grandes coisas, né? Confiando, né? Naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, o Senhor pode transformar em uma grande obra, né? Então, assim, é algo que nos traz a reflexão isso também, né? De saber que o Senhor Deus, ele pode fazer, assim como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus nos deixou esse ensinamento que Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, apesar das nossas limitações e dos nossos poucos recursos, né? E vamos para o próximo título? O próximo título é Jesus anda por sobre o mar. Versículo 45 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, e a Betsaida, enquanto eles despediam a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes adiante. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, andando sobre o mar, versículo 49, tá? Eles, porém, vendo ao andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados e à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido os milagres dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Uma explicação rápida. O Senhor Jesus, depois, né, que todos se alimentaram, estavam todos supridos, o Senhor Jesus pega e começa a despedir, né, a multidão, e fala para os discípulos dele pegar e passar adiante, né, e irem para o outro lado, né, para Betsaida, e que ele ia para o monte orar, né, ele foi para que fala que ele subiu ao monte para orar. Eu olho aqui para me conferir porque eu não quero falar palavras que não estejam aqui, né? Então, apesar de eu ler aqui nesse momento, eu acabo me esquecendo de algumas palavras, tá? É uma limitação minha, né? Que eu sempre falo para vocês, que eu tenho essa limitação. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos perseverar. E aí o Senhor Jesus, né, sobe o monte para orar. Aí o cair da tarde aí que fala também sobre a vigília, né, a 4ª vigília da noite. Naquela época não contavam como hoje, a gente conta como horas, né, lá eles falavam 4ª vigília. Então assim, convertendo o horário de hoje, né, dos dias de hoje, seria 3 horas da manhã. O Senhor Jesus viu que eles estavam em grande dificuldade, né, lá no meio do mar, né, porque o vento era o contrário a eles. E aí o Senhor Jesus viu eles em dificuldade, então né, anda sobre as águas, e eles vendo, né, o Senhor Jesus andando por sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Aí o Senhor Jesus fala para eles, né, não temas, sou eu, né, tenha bom ânimo, e ele entra dentro do barco, e quando o Senhor Jesus entra dentro do barco, o mar se acalma. E aí eles ficaram assim, atônitos, né, assim, sem acreditar. Por quê? Porque eles ainda não compreendiam nem o milagre, né, dos pães, né, que dirá aquela prodígio do Senhor Jesus andando sobre o mar, né? E o coração deles ainda estavam endurecidos. Vamos pro próximo capítulo? Pro próximo título e último, né? Que é Jesus em Genezaré. Versículo 53 em diante. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campo, punham os enfermos nas praças e rogando-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Então Jesus chega em Genezaré, né? Genezaré. E naquela região, todos reconhecendo o Senhor Jesus, né? E tudo que o Senhor Jesus fazia,
eles não perderam tempo. Eles pegaram e foram levando as pessoas enfermos e colocavam nas praças, né? Jesus percorrendo toda aquela região. Eles pegavam os enfermos, colocavam nas praças e pediam que o Senhor Jesus deixasse pelo menos que eles tocassem a orla das suas vestes, né? E aí eles fazendo isso, o que acontecia? Quando eles tocavam na orla de suas vestes, eles saíam curados. Gente, eles conheciam, eles sabiam o que o Messias seria capaz de fazer, porque era uma profecia, né? Porque os profetas antigos falavam pelas profecias, né? Pelas escrituras, né? Que, se eu não me engano, acho que é em Malaquias ou Zacarias, não sei, fala que o Messias pela orla do seu manto, pela franja, né? Que é a barrinha, né? Da roupa dele. Só de tocar, o enfermo seria curado. Então eles tinham consciência da profecia e ao fazer isso aqui, eles também reconheciam quem era o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus era o Messias. Reparem que não foi em Nazaré, né, que o Senhor Jesus foi reconhecido, porque no meio deles, do próprio povo dele, não foi reconhecido e não pôde fazer tantos milagres quantos ao que ele fez as pessoas de outras regiões, né, que fora de Nazaré, aqui em Betsaida, né. Então, Betsaida, Genezaré, né, também. Então, assim, olha para vocês ver como que eles souberam aproveitar a presença, né, a presença do Messias, né. Então, nós conhecendo, olha só, gente, a gente conhecendo quem é o Senhor Jesus, através da palavra, né, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, né, a história, a trajetória do Senhor Jesus, nós sabemos o que Ele pode fazer na nossa vida, né. Nós não temos o privilégio dele estar aqui, igual Ele esteve, né, com essas pessoas naquela época, mas Ele está aqui, sim, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa fé, né, para poder fazer grandes coisas, né, para nós. E quantos de nós não alcançou grandes milagres do Senhor, né? Eu já alcancei muitos milagres, né, do Senhor Deus na minha vida, do Senhor Jesus. Quantos? Só de poder estar aqui podendo falar do Senhor Jesus e ler a palavra para mim já é um grande milagre, sabe? Da transformação que o Senhor fez na minha vida, do cuidado que Ele tem na minha vida, na vida dos meus também. Então, assim, para mim é algo magnífico, extraordinário, e eu vou poder viver isso todos os dias, sabe? E eu quero poder agradecer e reconhecer sempre o que o Senhor Jesus fez na minha vida, o que Ele faz e o que Ele ainda fará na minha vida e na vida dos meus, daqueles que eu amo, né? Daqueles que têm convívio, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Então, assim, que vocês venham reconhecer isso na vida de vocês. Gente, proclame, fale das coisas que o Senhor Jesus fez e fará na sua vida, assim. Fala. Isso é um reconhecimento. Assim, aquelas pessoas reconheceram quem era o Messias, eles foram atrás, eles se disponibilizaram a buscar um milagre. Eles conheciam, sabiam que o Messias faria, né? Seria capaz de fazer, eles foram atrás. E nós sabemos quem o Senhor Jesus é na nossa vida. E nós temos que ir atrás, sim, do nosso milagre. Nós temos que reconhecer, temos que buscar, temos que aprender, né, pela palavra, o que Ele pode fazer na nossa vida e viver uma vida extraordinária. Entende, gente? Então, assim, é maravilhoso a gente poder contemplar isso e saber que tem um Deus na nossa vida que pode fazer grandes coisas. Eu não tô falando de questão de coisas materiais. Pode acontecer sim. São consequências daqueles que buscam, que amam a Deus e que fazem de coração, fazem de entrega total a Deus. Vai ser reconhecido sim nas necessidades. O Senhor vai prepara a provisão, prepara a ferramenta, né? Recursos, né? Para que essa pessoa viva uma vida digna, né? Mas também não é só isso. Não é só isso. Se a gente observar, hoje a gente vive num mundo onde a gente tem uma guerra espiritual muito grande. Hoje muitas das pessoas lutam contra a depressão, a ansiedade, né? A doenças, né? Doenças assim que, meu Deus, é algo que é impossível para medicina. E quantos alcançaram milagre, não é verdade? Né? De libertação, de cura. Então, assim, a gente não vê o Senhor Jesus fisicamente, mas a gente sente. Nós estamos alcançando aquilo, nós estamos buscando aquilo, não que nós estamos vendo, mas aquilo que nós sentimos. A fé, né? A fé é crer naquilo que não se vê e acreditar naquilo aquilo que vai acontecer, que já está acontecendo. Entendeu? Então, assim, pelo menos comigo acontece quando eu leio e vejo essas grandes obras que o Senhor Jesus, e reconheço o que Ele fez na minha vida até hoje. E reconheço também que eu sei que Ele ainda fará. Porque eu sei que a batalha é grande. O Senhor vai permitir situações para testar a nossa fé e forjar o nosso caráter, não é verdade? Eu peço só a Deus que o Senhor me dê força, me dê preparo e discernimento para mim poder passar por tudo, por todos os processos, né? Até o fim da minha vida. Mas eu quero passar com
com o Senhor sempre do meu lado, sempre exaltando e sempre louvando o nome dele. E eu convido a vocês, assim como os heróis da fé, né? Como João Batista, foi íntegro até o fim. Como Pedro, apesar de ter suas falhas, ele não desistiu. João, né? Marcos, Paulo, os discípulos do Senhor Jesus não teve um fim muito bom. Mas nem por isso eles deixaram de proclamar quem o Senhor Jesus foi e é na vida deles. Que sejamos assim, que tenhamos essa força e que busquemos a cada dia melhorar na presença do Senhor para glorificar o nome dele e ser testemunho do Senhor Jesus aqui na terra. Verdade? Então essa aqui é a minha reflexão. Encerro a minha reflexão aqui. Deus abençoe vocês, a paz de Deus. Finalizando esse devocional, faça a oração de vocês e agradeça ao Espírito Santo por mais essa oportunidade, porque eu sou grata por essa força que ele me deu de poder estar gravando mais esse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, shalom de Deus na vida de vocês, fiquem com Deus. Paz de Deus, até a próxima.